Olá, tudo bem? Como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite. Afinal de contas, enquanto estamos acordados, podemos dizer que estamos num dia muito bom, né? E hoje é que dia? Hoje é o dia que você quiser. Mas para muitos dizem que é sexta-feira, né? E é o dia mundial do abraço, do beijo, do amor, de beber aquele suco de cevada, porque não é forte, faz bem, não é? Então, começamos aqui mais um, todo dia, juntinhos, nem demorou, né? Hoje nós vamos ter aqui o nosso amigo Adriano Mendes, que é psicólogo e é um dos apresentadores do programa Prazer em Conhecer. Nosso programa é legal, eu assisto, pois é. E vamos falar um pouquinho também da trajetória do Adriano. Continuamos pela Estrada da Saudade para você se identificar com algumas situações, com algumas coisas legais que passam por lá. Vamos àquele intervalo rapidinho, vamos lá e voltamos aqui e começaremos o nosso Todo Dia de hoje. TV Ice. Compartilhe essa ideia. Tá a fim de curtir esse som? Rádio Ice, a sua rádio na web 24 horas no ar. Acesse radioicenaweb.com.br. Entre no nosso Face, dê sua opinião, peça sua música. Rádio Ice, compartilhe essa ideia. Muito bem, estamos de volta com Todo Dia para você. Muito obrigado, obrigada mesmo, agradecida assim ao extremo a você, querida pessoa amiga, que já é assim, já somos da mesma família, né? Pessoal da Estrada da Saudade que nos enviou e-mails, que nos telefonou, que nos assistiu, não é? Valorizando o trabalho simples de todos nós aqui, né? Muito agradecida mesmo. Obrigado ao pessoal do comércio que contou um pouco da história, né? E nós estamos assim mais felizes do que pinto no lixo. Não é uma boa expressão? É uma ótima. Não é? Mais felizes do que pinto no lixo. Hoje é sexta-feira, vamos sorrir, vamos brincar e vamos entender como funciona isso aqui com o nosso amigo, o psicólogo. Nossa, esse nome é bonito, forte, Adriano Mendes, que é um dos apresentadores do programa que vai ao ar, né? Agora em maio, com novos episódios, não é isso? A gente está chamando aí de uma nova temporada, né? Excelente, prazer em conhecer. Ó, pois é, olha isso, que prazer tê-lo aqui conosco, Adriano. O prazer é todo meu. Você saiu de lá do seu parlamentar espaço e caiu aqui no meio desta bunfunfa, não é isso? A gente está aí fazendo esse trabalho, é um trabalho... Muito bom, diga-se de passagem. E assim, um tema pioneiro também aqui em Petrópolis, né? Eu não vi ninguém trabalhar esse tema assim de uma forma contínua na TV, né? O tema da psicologia, mas assim, no programa a gente não está tratando só o tema da psicologia, né? Entram outros temas afins também, como antropologia, né? Como filosofia e tal. É importante. Mas são temas que a gente trata assim, de outras áreas, mais en passant, um sistema mais geral, até porque a gente não está com autonomia para isso, nesse momento, né? Mas o tema da psicologia a gente procura abordar um pouco mais de profundidade, né? Sim. E assim, as pessoas estão gostando, né, do programa, né? É e agora legal. a gente vem com uma nova temporada aí, né? Agora me parece que meado de maio, 10, 11 de maio, mais ou 11, menos, por aí, né? É uma segunda-feira, se eu não me engano. Se eu não me engano, porque 9, 10 é uma segunda-feira, dia 11. Dia 11, segunda-feira, exatamente. Dia seguinte, o Dia das Mães. Fiquem ligados, né? E se eu não me engano, o horário é antes do programa Todo Dia, não é isso? Isso, exatamente. Então já fica ligado, porque é todo mundo muito humanizado. Isso. Não é isso? É bem por aí, né? Você puxou um tema legal aí, né? Humanizado. Aliás, vamos combinar que as redes sociais são maravilhosas, né? Sem dúvida. Mas, sem dúvida. assim, o olhar psicológico e filosófico, vamos dizer dessa maneira, porque nos leva a pensar, nos remete ao pensamento, é que as redes sociais têm uma coisa assim
esplendorosa de encontros e reencontros e comunidades e e a humanização está onde, hein? Eu penso, eu acho, costumo dizer o seguinte, a rede social é uma providência divina. Por quê? Ela é interessante, né? Assim, a gente tem muito aproveitamento dela, né? Uhum. Mas a gente fez disso uma coisa, a gente pendeu muito para um lado da balança, né? Esse lado de encontrar, mas um encontro não encontrado, se é que eu posso dizer assim, né? Ou seja, você está lá de um lado da tela, a outra pessoa do outro lado, num espaço virtual, né? Onde não há o que eu costumo chamar de toque, né? De carinho, né? Não tem. Não tem. Não tem como. E eu penso que isso faz muita falta, né? Com certeza, amigo. Com certeza. A parte da sensibilidade, da essência, aí você fala assim, mas a essência o outro consegue perceber porque ele escreve. Não é vero. Isto não é um fato, porque muitas das vezes existe a mistificação, a plastificação daquela pessoa, como tem na televisão. A gente fazer um comentário antes de um programa, que tal se nós falássemos isso? Aquilo é normal, é natural, porque você faz isso na sua vida. Antes de um programa, onde nós vamos gravar, por exemplo, você pode comentar sim, porque é uma verdade que vai acontecer. Se eu estiver errada, me corrija. Agora, quando você escreve alguma coisa numa rede social e que você tenta passar uma coisa que você não é, você buscou em algum outro lugar, você está se plastificando como na televisão. É verdade. Tem esse viés também que é muito interessante, eu costumo chamar de uma máscara, né? Uma máscara social que você utiliza, né? E o computador te permite isso, porque o outro não tem como comprovar, né, a veracidade daquilo que você colocou ali, desses dados, né? Não mesmo. A outra coisa que acontece também com questão a verbalização, né? A questão do toque, né? Por exemplo, se você digita lá alguma coisa, um eu te amo, por exemplo, esse eu te amo ele é morto, ele não tem vocalização, né? Ele não tem um olhar, né? Ele não tem a sonoridade, não é? Então o sujeito escreveu eu te amo, aquilo parece uma coisa fria, parece uma coisa gelada, né? Mas às vezes um eu te amo pode ser dito através de um olhar, não precisa nem escrever. Exato. Né? Através de um abraço, né? Através de uma atitude. Né? Uma atitude, coisa e tal. Então, essa questão, o que me preocupa hoje, exatamente, é essa questão da não proximidade. É cada vez um distanciamento, né? Porque está muito fácil, então eu posso me acomodar. Né? Então, ao invés de eu ir ao encontro de alguém, está muito fácil, eu estou na minha casa e eu ali acesso ele pelo computador, não é? Mas isso causa, na minha opinião, um esfriamento. Eu acho que está causando um esfriamento. Muito grande. Quando eu peço às pessoas que nos enviem e-mails, por exemplo, temos lido aqui diariamente, né, de segunda a sexta, histórias de vida real. Que essas pessoas, quando nos enviam, elas não querem um conselho, elas não querem uma opinião, elas querem ouvir a vida delas contada de uma outra maneira por uma outra pessoa. Porque naquele momento, independente da cultura, essas pessoas param para pensar na sua própria vida. E aí elas não têm o toque, não têm a humanização material, não é isso? Mas a visão, a audição, passa a ser o toque que necessita naquele momento. Sim. Seria dessa forma? E eu acho até assim, né? Porque no caso agora a gente está falando do toque como uma questão de carinho, uma demonstração de amor, esses afetos assim. Mas não é só isso. Até mesmo quando você não está satisfeito com o outro, né? Você tem que estar com a pessoa. Sim. Porque isso também é importante. É importante alguém chegar para você e dizer, e te reprovar às vezes. É a socialização isso. Não, né? E te reprovar mesmo, estar contigo e dizer assim, olha, essa tua conduta para comigo e para com as pessoas não está legal, então eu estou te dizendo isso aqui assim, assim. O outro pode não gostar e é importante que ele ouça isso. Né? E o que acontece quando eu digo isso no computador? O cara desliga a linha. Ai, cara chato. Não é? Ele fala assim, isso eu não quero ouvir nossa. não. Eu não quero ler isso não. E apaga. Não é? Então é muito fácil. Né? Ou seja, esse estar com o outro, esse experimentar no mundo, ou seja, que a gente chama de experiência, né? Começa a se perder. Eu não quero ouvir, eu começo a filtrar agora o que eu quero.
né? Então eu não vou passar por essa experiência. É a plastificação. Olha só, exatamente isso. Não é? Né? A plastificação. Então, assim, quando você põe a sua cara a tapa, por exemplo, numa rede social, que é uma praça pública, né? Tu põe a tua cara a tapa. E, assim, a Lúcia Santana é louca. Ou não. Ou não. Porque a Lúcia vai lá e escreve um eu te amo, pessoa, e eu te amo mesmo, você aí que está assistindo. Porque o amor está dentro de mim, Sim. não está dentro do outro. Eu amo esta pessoa e sei que amo pelo carinho da atenção que ela me dá. Isso não tem como não ser de verdade, não é? É verdade. Nós, enquanto trabalhamos com o outro, você, enquanto profissional da psicologia, você seria uma pessoa muito sofredora, segundo Aristóteles, louco de pedra, não é isso? Uhum. Se você dissesse que não ama um paciente seu, um partilhante, um cliente. É verdade. Não é isso? Sim. Porque ele partilha a vida dele com você, você partilha da vida dele, você sobrevive por causa dele, e cadê o seu amor por aquele ser humano? Tem que existir. É interessante isso. E eu sou da psicologia analítica, que é a psicologia junguiana, né? E o Jung diz uma coisa muito interessante para mim. Tu sabe, né? Eu sei. Para mim é o resumo assim da obra dele, né? Ele diz o seguinte, né? Ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Isso. Já basta. Né? Então, assim, o cara tem centenas de livros, de artigos, né, tem toda uma teoria, ele desenvolveu uma teoria muito grande e por sinal, muito complexa, né? E, portanto, é chamado de psicologia complexa, né? A psicologia do Jung, mas bacana ele ter dito isso, porque aí ele disse nessa frase ele sintetizou toda a teoria dele. Ou seja, né, ao tocar outra alma humana, seja simplesmente ou apenas outra alma humana. Ele é perfeito, ele é perfeito. Ele quando coloca aquela coisa, ontem eu comentava isso aqui, ele quando coloca aquela coisa da escuridão, você só tem como saber da escuridão do outro quando você convive muito bem com a tua própria escuridão. As suas sombras, né? As suas sombras, né? E assim, trocando em palavras simples para que as pessoas possam nos compreender, e sem sofisticar, nada disso é sofisticado, gente. Isso é muito simples. Simplesmente era um vocabulário utilizado de forma muito comum naquele momento, naquela época, né? Você, para saber, para compreender melhor o outro, o sofrimento, a dor ou a alegria, você tem que compreender a si próprio antes de tudo e qualquer coisa. Sim. Seria neste grau, neste caminho, não é isso? Tem esse caminho e tem um outro caminho. O outro caminho é transcendência, né? O que é isso? Né? O cara não ter passado por aquilo, mas num determinado momento aquilo tocar ele de uma forma tão intensa que ele faz uma coisa chamada conversão. Né? Então, eu gosto muito de citar a Lista de Schindler, aquele filme, né? Sim. O que o Schindler? O Schindler ele tinha toda uma cultura, todo o pensamento daquele grupo que ele acompanhava. Ou seja, né, era uma ideia cultural. Então, para ele se escravizar aquelas pessoas, aqueles judeus e tal, ele não via nada demais naquilo. Era coisa que eles estavam pensando no momento, era para ele até uma coisa corriqueira, né? Habitual. Habitual, porque eles viviam dentro daquilo exato, ali. Né, coisa e tal. E de repente ele converte, né? O que aconteceu, né? E ele não passou por aquele sofrimento. Não. Entendeu? Então tem essa questão. Ou eu vivo o sofrimento, e a partir da vivência desse sofrimento, eu entendo a outra realidade, a realidade do outro, né? Ou eu transcendo essa coisa. Exato. Transcendo até esse sofrimento. Exato. E isso é fantástico. E esse é o processo de conversão. E não sei se muito você chegou a importante. assistir o filme. Você chegou a assistir? Algumas vezes. Algumas vezes, né? Você vê que eu sofri muito, e vou te falar, eu creio que deva ter pessoas que também sofreram antes. E você, conhecedor da psicologia, você sabe que existe isso, né? Sim, sim. Eu sofri para assistir a primeira vez. Eu resisti, porque ainda que fosse um filme, é um retrato do que foi uma realidade. Sim. Né? E aí houve uma resistência, eu tive uma resistência muito grande naquela época e tudo mais, para assistir, porque eu tinha que me preparar para assistir e não me sentir parte daquilo, porque
o nosso íntimo, a gente que tem o hábito muito de se encontrar consigo mesmo, a gente participa muito das outras coisas, não é? Uhum. E aí eu sofri muito. Pois muito bem, a primeira vez que eu assisti, chorei baldes, né? Porque é muito emocionante mesmo. E assisti mais umas 10 vezes. É uma história fantástica, é um ótimo exemplo. É interessante na experiência, né, dessa transcendência que ele teve, que aí a partir daí ele pôde sentir essa dor na carne, exato, né? E ele assim, se sentir de repente impotente por não salvar. Ele falou, eu podia ter vendido o meu anel, ele diz isso, né? Podia ter vendido, mas não sei o que. Eu falei, não, você fez o que você pôde fazer, né? E aí é o momento... Você fez o que estava ao seu alcance, cara. E você vê que ele começa a receber esse amor de volta, porque aí um grupo de judeus eles vão chegando perto dele, consolando ele, né? Porque aí ele começa a passar e viver o sofrimento. Olha só que interessante. É muito, muito. E eles, nesse momento agora, fazendo o inverso, acolhendo o sofrimento pelo qual ele estava passando. Bem junguiano mesmo, né? Muito interessante. Apenas um encontro, né? Uhum. Apenas um encontro. E assim, coisas muito simples, chegam a ser simplórias, visualmente falando, a atitude dos judeus para com ele, né? Sim, sim. Mas um gesto de amor. Um gesto de amor, aparentemente puro. pequeno, o amor ágape mesmo, perfeito. Pois muito bem, tá bom, né? Eu acho que vamos beber um cafezinho? Vamos nessa, né? Vamos pro intervalo rapidinho, só pra gente beber um cafezinho. Daqui uns dias tem aqui. Opa! Vai saber. Eu espero que você me convide novamente. Ora, uma vez por semana, pelo menos. Vem então. aqui, vamos ver aí com o pessoal lá de cima, né? Se bota aqui uma mesinha, um cafezinho. Ai, vai ser bom, né? Vai ser ótimo. Então, enquanto não tem aqui, nós vamos ter que dar uma saidinha ali para ir saborear um cafezinho. Vamos àquele intervalo, rapidinho, dar aquela passeadinha ainda pela Estrada da Saudade e já estamos de volta com Todo Dia para você. Ao e-mail, quem enviar o e-mail dá tempo, tvais@tvais.com.br. Envia para nós. Já a gente está de volta. Isso é que é Império. Império Romano dos Balaústres. O seu Portela foi o pioneiro na fabricação de balaústres em Petrópolis. E hoje são 38 modelos feitos artesanalmente com cimento e acabamento perfeito. Tá aí o seu Portela, todo feliz, fazendo a sua arte. Tem balaústre de todo tamanho e formas. Para sacadas, varandas, piscinas. Tem pedestais também para estátuas, mesas e plantas. E você ainda pode personalizar o seu balaústre, porque o seu Portela confecciona as formas também. Quer dar personalidade à sua casa? Vem aqui, no Império Romano dos Balaústres. Direto da fábrica para sua casa. Por isso, preços melhores, não é não? Faça já a sua encomenda e pague parcelado no cartão. Império Romano dos Balaústres. Essa é a loja de conveniência do seu Expedito. Tem muita coisa gostosa. Aliás, só tem coisa gostosa. Biscoitos amanteigados, doces e salgados, chocolates, picolés de vários sabores, balas doces, olha, doce de amendoim e o doce mais doce que o doce, você sabe qual é? É o doce de batata doce, que aqui na loja de conveniência do seu Expedito também tem. Sucos e refrigerantes. Uma loucura. A loja de conveniência do seu Expedito, é de dar água na boca. Biscoitos recheados, diversos salgadinhos. Se você é do tipo formiguinha que nem eu, então não perde tempo, passa aqui na loja de conveniência do seu Expedito. Visual Cabeleireiro. Tudo para você sair daqui ainda mais bonita. A manicure dá um banho. Você pode variar com película e desenhos. E sempre os últimos lançamentos em cores de esmaltes. E a pedicure faz tratamento com parafina. Além de estética facial e corporal,
Todo o tratamento também para os nossos cabelos. Corte, tinta, cauterização, hidratação, alisamentos e penteados e maquiagens especiais para casamentos. Agora a gente vai conhecer a outra face do Visual Cabeleireiros, que depois de todo esse cuidado com rosto, corpo, unhas e cabelos, tem que complementar com modelos exclusivos e lindíssimos, iguais a este que a Silvana está mostrando, né? E pode escolher também os acessórios, o perfume e olha essas bijuterias. Venham todas, pagamento no cartão parcelado e à vista com desconto. Visual Cabeleireiro. A fome tem solução. Vai lanchar no Casarão. Um salgado mais um refresco, só R$2. Isso é mais que uma delícia. Isso é Casarão Lanches. Para mim, pastelzinho assado de frango. Obrigada. Mas não é só isso não. Aqui no Casarão tem pão pizza, hambúrguer de forno, brioche e os salgados tradicionais que nós já vimos, né? Coxinha, quibe com catupiry e tudo muito quentinho, muito fresquinho, feitos pra nós. Refresco geladíssimo. Casarão Lanches. Gostoso e barato é aqui. AMS. Deu aquela amassadinha no seu carro? Sem problema, AMS. Tá achando seu carro meio caidinho, precisando de um brilho especial? AMS. Lanternagem. Agora presta bem atenção porque isso é muito importante, hein? Pintura com garantia da tonalidade original do seu veículo. Além de aplicação de cera, revitalização com produto importado, enfim, os melhores produtos e profissionais para cuidar do seu carro com qualidade, confiança e agilidade. E aqui não tem discriminação não. Seu carro pode ser novo, usado, importado ou nacional. A AMS é especializada em pequenos reparos e tem inclusive um trabalho que é pura arte, o martelinho de ouro, que remove todo o amassado, mantendo a pintura original do veículo. E o pagamento é facilitado. Venha fazer um orçamento. AMS. Muito bem, depois desse saboroso cafezinho, né? Delicioso, hein? Tava bom, hein? Nossa. Pois é. Voltamos aqui com todo dia para você. Tá gostoso o papo? Tá gostando? Quer enviar uma sugestão? Tá faltando? Pode enviar. tvaice@tvaice.com.br. Você pode enviar uma sugestão, né? Vai que cola. E aí vai ser legal você participar de um crescimento. Isso é importante. Tem algum elogio para fazer? A produção é legal. A Renatinha da produção é maneira. Renatinha... Gente fina, rapaz. Eu sei. É, ela trabalha, que é um espetáculo. Também com a equipe que ela tem do lado, né? Sensacional. Por isso produz dessa maneira, né? Claro. Mas aqui, nós falávamos aqui anteriormente, no finalzinho do outro bloco, sobre essa questão da humanização, da ética em si, né? E aí me remeteu, por falar em filmes, né? Tem muita gente que está nos assistindo que assistiu o Poderoso Chefão, por exemplo, né? Quando falávamos aqui a coisa do amor ágape, né? Que os cristãos falam muito, né? Que os gregos pregavam como sendo o amor, a essência, o amor grande, o amor de Aristóteles, a amizade, por exemplo, né? E o Poderoso Chefão era um filme que retratava muito isso, né? E que tinha muito essa coisa da sinceridade, da fidelidade, né? Do compromisso humano. E aí você fala, mas lá atrás era fácil, quero ver isso agora. Existe. Sim, claro. Claro que existe. E aí o que acontece? Fora das redes sociais, gente... Nós não estamos aqui fazendo apologia contra... Não, de forma em alguma, absoluto. de forma Há de se inserir no dia a dia, segundo pesquisadores,
existe uma preocupação, e você deve saber disso, humana, da turma que estuda, dos cientistas mesmo, com essa coisa do distanciamento, né? Interessante você falando isso aí, porque os cabalistas, né, que estudam a Torá, eles costumam interpretar o seguinte, que as doenças de pele que se tratavam nos textos, né, como a lepra, por exemplo, tal, era essa doença de viver na superficialidade. Isso era um simbólico, tá? Viver com doença de pele é viver na superficialidade, porque a pele representa essa parte de fora, essa parte mais superficial e tal, essa coisa toda. E para alguns pensadores, até que eu não me lembro o nome aqui, do pensador, mas ele diz o seguinte, essa doença de pele é a falta de toque, é a falta de tato mesmo, é a falta de compromisso, é a falta de aproximação com o outro, mas dentro de uma realidade mesmo, do abraço, dentro de um carinho, dentro de um sentar, senta aqui, vem cá, vem conversar comigo, né? Eu estou aqui, ou me acolhe, entendeu? Viver essa troca. Né? Do bom humor, isso. do bom senso. Exatamente. E quando a gente se afasta disso tudo, vem a doença de pele, vem a superficialidade. Ainda dentro de textos, né, da Cabala, de textos ou do Antigo Testamento ou da Torá, como queira. Cada um tem a sua crença, né? Tem também a questão do afastamento, onde tem uma história muito interessante, que é a história do Abraão. E o Abraão, Deus pede ele que vai matar o filho, né? Como prova de fé, né? De amor, nessa coisa toda. De amor a Deus, né? De amor a Deus. Agora você vê bem, né? Isso para um pai é uma coisa muito complicada, né? Mas o que esse homem está vivendo, segundo os cabalistas? Ele está vivendo um problema com a família, um conflito com a família. Né? Tanto com o filho, né? Quanto com a esposa, coisa e tal. Por quê? Ele estava num polo muito grande, assim, só de ofertas, oferendas para Deus, de animais, aquelas coisas todas, né? E muito ligado nisso, né? Ele acaba esquecendo a família, acaba esquecendo o filho e tal. Então, para algumas pessoas que dizem assim, mas que Deus mau é esse, né? Que pede um pai que mate um filho. Não, a realidade é essa. A realidade é que quando eles estão caminhando, né, para o altar, que o Abraão vai levando o filho dele e começa a preparar o altar, nessa caminhada eles vão conversando, nessa caminhada ele vai sentindo toda aquela dor, vai relembrando esse filho que na realidade, né, foi um afastamento, segundo alguns cabalistas, né, houve esse grande afastamento, e ele vai se religando a esse filho, né, retomando todo aquele amor e começa a sentir mesmo aquela dor, aquela espécie de dor. Então era essa a tarefa de Deus com ele, na realidade. A dor interna. Isso, né? Era que ele resgatasse essa família, que ele resgatasse, que ele saísse dessa polaridade, né? Dessa superficialidade, de ficar, poxa, mergulhado só em uma coisa, mesmo que fosse o trabalho religioso, né? Mas mergulhado só numa coisa ali, esquecendo, né? Os outros compromissos dele, né? Os outros tipos de amor, como você mesmo citou um aí, né? Exato. Ele esquecendo essa participação dele na vida dele, na vida da família dele, né? E aí quando ele vai, então, finalmente matar o filho, o anjo tira o punhal da mão dele, né? E Deus diz, não, né? Você não precisa fazer isso. O objetivo foi alcançado. O objetivo não era matar filho nenhum para provar nada. O objetivo era que ele sentisse isso na carne. E olha só que coisa interessante. Esse foi o mergulho que ele deu nessa escuridão que ele estava vivendo. Nessa cegueira que ele estava vivendo, que era tão forte que ele já não estava nem vendo mais o filho, já não estava vendo mais a família. Né? Então Deus faz com que ele mergulhe, né, nesse sofrimento profundo. Esse é o significado do sofrimento, que é o mergulho, né, nesse poço, nessa escuridão, né, para que ele acorde, para que ele, quando saia desse poço, volte pleno, né, e cheio de amor. Olha só que texto bonito. Consciente, humanizado. Isso. Então essa leitura é uma interpretação, né, que vai mostrar que esse não é um Deus ruim. Né? Porque se o sujeito lê sem fazer a interpretação do texto, o que acontece? Nossa, mas que Deus malvado, né? Na realidade, filho, né? assim, independente da doutrina, independente do nome, Deus, ou não importa, o que mais é imprescindível em textos como este, por exemplo, esta interpretação, conforme você está dizendo, conforme você citou,
e haver o envolvimento fora uma crença, mas haver um envolvimento humano com aquilo que está sendo interpretado. Exatamente. Né? Porque quando você assiste um comercial, eu não sei se você já assistiu, se eu não me engano é OLX, sei lá, bom, eu não vou também ficar fazendo comercial aqui para eles, né? Plim, plim. Mas que passa um senhor dançando. Eu só quero é ser feliz. Ah, sim, sim, sim. É de uma importância, de uma coisa tão grandiosa aquele comercial, porque é um senhor, obviamente ali que é um ator com a máscara, né? Que está dançando e tudo mais. É tudo um conjunto de representações ali. Mas a mensagem, mais do que a venda, é o que ficou por trás. Foi um dos comerciais mais acessados nas redes de distribuição, não é? Porque eles mostram um senhor aparentando aí ter uns 80 e poucos anos, e aí o neto chega para ele, fala qualquer coisa que eu não me recordo, e aí ele pega e fala, eu só quero é ser feliz. E aí ele começa a cantar e a dançar. Tu te lembra qual que é? Já vi isso. Pois é, e aí a empresa, obviamente, atinge o objetivo, que é ele anunciando que quer vender alguma coisa. Mas a mensagem, qual que é? É o avô passando para o neto, se encontrando com ele, na idade dele, cantando uma música que ele compreende. Eu só quero é ser feliz. Você está me entendendo, meu camarada? Eu estou indo na tua idade. Eu estou indo para o teu mundo neste momento. E aí o neto fica parado. Nossa, é um choque. Sim. Não é? E aí estes textos remetem a isso, pelo que eu às vezes compreendo, e que falta as pessoas se esforçarem um pouco para compreender que é importante, é de suma importância você passar, não é obrigatório, é importante. É necessário, é aquilo que não pode não ser, né? Você passar por um varredor de ruas e desejar um bom dia. Bom dia, meu camarada. Bom dia, minha amiga. Eu faço isso todo dia. Falo com o povo todo, falo com gente que eu vi, que eu não vi, que eu conheço, que eu não conheço. É gostoso, é satisfatório. E aquela pessoa que não está esperando por aquilo, ela absorve aquilo ali como um abraço, Sim. como um beijo. Com esse toque aí que você está falando. Sim. Seria bem por aí, não? Sim, você chegou, você verbalizou e você percebeu, além de tudo, o outro, né? Ele não ficou invisível para você. Exato. Né? Principalmente, assim, pessoas muito simples, como você falou que ela estava na rua e tal, né? E se acham menos importantes, também é uma mentira, isso não é verdade. Né? Mas se acham, né, menos importantes, de repente, alguns, eu acho que não todos, né? E de repente você chega e dá um bom dia, né, eles abrem aquele sorriso e falam, nossa, me viram. Me viram. Né? Eu estou aqui, eu estou vivo. É. Né? Porque como que a gente sabe que a gente está vivo? Muitas coisas nós sabemos de nós mesmos através dos outros. Através dos outros. Exatamente. Né? Não, você me fez lembrar mesmo. Hoje eu hoje estou tão cinéfila, desde que eu acordei que eu estou lembrando de um monte de filme, né? E os filmes, na grande realidade, as grandes produtoras, quando produzem esses filmes, essas grandes produtoras, muitas das vezes não produzem grandes filmes, né? Grandes trabalhos. Sim, às vezes a gente chama de enlatado, né? Aquela coisa que vem mesmo para vender. Para vender, né? Exato. Né? E eu hoje até comentava com a produtora e a produção, sobre aquele filme antigo, que muita gente não deve nem lembrar ou não conhecer, O Expresso da Meia-Noite. Ah, um filme muito interessante aquele filme. Muito interessante. Uma produção péssima, zero para produção, mas a história impressionante. É o tipo do filme que poderia haver um remake daquele filme, porque ia tocar o mundo. Sim. Aí você vai e bota aí 50 tons de cinzas, meu amigo. Aí fala assim, nossa, é o novo Kama Sutra? Seria isso, por exemplo? Olha, os 50 tons de cinzas, por acaso, eu não assisti. Não, eu também não. Eu estou aqui comentando por tudo que eu busquei ler sobre o filme, nem sobre o livro. Mas é bom que você vá lá dar uma conferida, para ver qual é
a tua leitura dele. Sim, assistindo ele todo. Eu Assistindo assisti ele todo. partes É. e eu também estou resistindo, igual a lista de Schindler. Eu estou meio apavorada com os 50 anos de cinema. Não, não fique não. É porque é muito violento, meu amigo, não é? Você aí que assistiu em casa. É violento. É violento. Você quando trata... Ah, mas isso é muito pessoal, individual. Você como o cara que ouve a alma humana, você há de convir que é um comportamento que meio machuca, meio dá prazer. Não seria isso o sadomasoquismo, por exemplo? Mas acontece que é preciso ver como cada um está aplicando esse tipo de coisa e em quem. Sim. Né? Quem está dando e quem está recebendo. E por quê? Por quê? Porque quando você tem uma visão mais direta, assim, a ideia de que a coisa só está de um lado. Não. Não? Não, Tá. não. As pessoas que estão assistindo não estão vendo isso, não. Não estão. Porque a coisa está com ele e com ela. Sim, Tá? o tempo Embora eu todo. não tenha visto, pelo que eu vejo dizer, né, há uma participação dos dois ali. Sim, né? é pedido e consentimento. Isso, exatamente. Então, É o tempo há todo uma complementaridade. um envolvimento. Isso, todo envolvimento. Mas, e aí, ao toque, por exemplo, né? Uhum. Ao toque, ao encontro. E a sensibilidade nasce daquilo ali. Mas a realidade é muito freudiana, não é? E que tudo nasça verdadeiramente do prazer sexual. O que nós junguianos discordamos. Né? Eu discordo também. Que não é por Né? aí. Né? A libido ela é uma totalidade. A né? libido Não é deveria uma ser uma consequência É. do toque, Isso. por exemplo. E também a libido não para só na questão do sexo. Não, né? em absoluto. São muitos outros fatores que vão envolver. Né? Né? E aí eu não digo para você, eu sou contra ou sou a favor, é absoluto. Cada um com o seu cada um. Eu falo assim, que eu sou meio resistente de perder tempo, porque eu amo cinema, eu amo filmes. Né? E quando falo assim, de tudo que eu li a respeito, as pequenas partes que eu assisti, né? Eu falo, eu penso que não vale a pena eu perder meu tempo, por exemplo, né? Em ir assistir, e porque eu vou ver uma coisa que eu ouço. Entendi. Porque a gente está sempre ouvindo pessoas que nos confiam, coisas e tudo mais, né? Então você vê aquilo e fala assim, poxa, nós estamos em 2015, onde há a necessidade de contextuar a essência humana. E aí, um filme que faz um sucesso violento, não é a essência humana que está sendo contextualizada ali, e sim a matéria. Entendi o que você quer dizer. Como é que você coloca isso aí para esse povo entender um pouco mais? Eu vou resumir essa história dizendo o seguinte, o Freud, já que você falou em Freud, Sim. Eu não sou freudiano, mas ele dizia o seguinte, agora eu não sei o nome das pessoas que ele dava, mas eu vou colocar Pedro Joaquim. Ele dizia assim, quando Pedro me fala de Joaquim, eu sei muito mais de Pedro do que de Joaquim. Sim. Por isso que eu pedi para você assistir o filme. Certo. Entendi. Porque ao assistir o filme, as pessoas, cada uma... Tem uma interpretação. Como? Dentro da sua vivência. Ou seja, ela vai olhar esse filme, ou vai ler aquele livro, e isso vai passar pelo sistema límbico, ali pelo giro do símbolo e tal, onde você tem ali todo o significado, né? Onde você tem os seus valores, né? E a partir dos seus valores, que você compara com esses valores, você parte para um terceiro momento, que é o comportamento. Aí pode ser a opinião que você tem sobre o filme, mas de acordo com esses valores, né? Então aquilo passou ali, filtrou. Você checou e você tem que emitir uma opinião qualquer, que já é o comportamento, a fala, né? É a interpretação daquilo Isso, que foi vivenciado. E ela só pode ser feita se o cara não tem um sistema para avaliar isso, se ele está avaliando aleatoriamente, com o sistema de valores dele, você vai ter N interpretações. Sim, com certeza. Tá? Então, esse filme pode atrair, por exemplo, o submisso. Esse submisso pode achar legal. Pode atrair o submisso que não tem consciência disso e pode achar feio.
Você pode atrair também o agressor, né? Que gosta, que sente prazer com isso e que achou legal. Você pode atrair também o cara que é agressor, mas isso está lá na sombra dele, ele não sabe disso e se sente mal num determinado momento. O voyeur. E critica, né? Porque como ele se sente mal, porque ele, essa estrutura é dele, mas ele ainda não teve contato com ela, é a sombra, né? Exato. Não teve contato com ela, ele critica, né? Nossa, como que as pessoas assistem um filme desse? Olha, né? A crítica é sempre muito destrutiva. Isso, para o outro. Para o outro. Então, é o tal do Pedro com Joaquim que o Freud falou, né? Quando o Pedro fala de Joaquim, que eu peço até desculpa aqui para meus colegas, que eu não lembro quais são os nomes que o Freud usou no momento para falar, para fazer essa frase, para formar essa frase, né? Mas eu estou colocando Pedro e Joaquim, né? Então é isso que ele diz. Quando Pedro me fala de Joaquim, eu sei muito mais de Pedro do que de Joaquim. Sim, claro. Porque ele está falando no fundo das coisas dele. Isso é muito Ele está falando do outro, aquilo que ele interpretou, aquilo que ele compreendeu. Exatamente. Agora, se você vai lá, por exemplo, você que é como filósofo... Aquilo que foi, conveniente a ele. É isso? Que faz parte dos valores dele, do sistema de valores dele, né? Ou não, ou que está na sombra. Exato. Né? Ou que está na sombra. Aquilo que ele dá aquela escondida básica para o mundo. E sem saber, às vezes. Ele vai negar. Então ele critica muito, aquela coisa toda. Cuidado. Cuidado que pode estar lá, não estou dizendo que está. Mas é um comportamento, né? Pode estar lá na sombra dele. Então tem muito isso, né? É interessante essa questão. Agora você como filósofo, por exemplo, né? Se você vai lá analisar o filme, se você leva toda a tua ferramenta da filosofia, né, para você fazer uma análise, você vai ter um tipo de análise. Sim. Se a Lúcia, sentou lá, esquece que você é filósofo. Você tem todas as suas ferramentas. Esquece isso. Deixa, porque é isso que a gente deve fazer no dia a dia. É isso. Né? Eu faço. Então aqui você está apresentadora. Toda semana eu vou para o cinema Hoje aqui estou mesmo. convidado. Por acaso, você é filósofo, né? Eu sou psicólogo. Bom, tudo bem. Mas no dia a dia a gente tem que dar esse olhar nosso mesmo, né? Tentar cada vez mais dar esse nosso olhar, para ver, e aí a gente vai ter uma diversidade de interpretações. E funciona, hein? Funciona. Você não pensa que você aí é do lar, faxineira, cozinheira, que você não tem uma interpretação perfeita para aquilo que você está vendo, não, porque você tem. Porque cada um é um. Exatamente. Independente da cultura, do estudo, do acesso, você é uma pessoa que tem o seu amor próprio. E muitas das vezes não sabe onde está, só tem que procurar, não é? Vamos fazer mais um intervalinho, beber mais um cafezinho, porque faz bem, e eu adoro cinema e café. Passear mais um pouquinho pela estrada da saudade e já já estamos de volta. Todo dia, para você. Isso é que é Império. Império Romano dos Balaústres. O seu Portela foi o pioneiro na fabricação de balaústres em Petrópolis. E hoje são 38 modelos feitos artesanalmente com cimento e acabamento perfeito. Tá aí o seu Portela, todo feliz, fazendo a sua arte. Tem balaústre de todo tamanho e formas. Para sacadas, varandas, piscinas. Tem pedestais também para estátuas, mesas e plantas. E você ainda pode personalizar o seu balaústre, porque o seu Portela confecciona as formas também. Quer dar personalidade à sua casa? Vem aqui no Império Romano dos Balaústres. Direto da fábrica para sua casa. Por isso, preços melhores, não é não? Faça já a sua encomenda e pague parcelado no cartão. Império Romano dos Balaústres. Essa é a loja de conveniência do seu Expedito. Tem muita coisa gostosa. Aliás, só tem coisa gostosa. Biscoitos amanteigados, doces e salgados, chocolates, picolés de vários sabores, balas doces, olha, doce de amendoim e o doce mais doce que o doce, você sabe qual é? É o doce de batata doce, que aqui na loja de conveniência do seu Expedito também tem. Sucos e refrigerantes. Ah, uma loucura! A loja de conveniência do seu Expedito é de dar água na boca. Biscoitos recheados, diversos salgadinhos. Se você é do tipo formiguinha que nem eu,
Então não perde tempo, vai, passa aqui na loja de conveniência do seu Expedito. Visual Cabeleireiro. Tudo para você sair daqui ainda mais bonita. A manicure dá um banho. Você pode variar com película e desenhos. E sempre os últimos lançamentos em cores de esmaltes. E a pedicure faz tratamento com parafina. Além de estética facial e corporal, todo tratamento também para os nossos cabelos. Corte, tinta, cauterização, hidratação, alisamentos e penteados e maquiagens especiais para casamentos. Agora a gente vai conhecer a outra face do Visual Cabeleireiros, que depois de todo esse cuidado com rosto, corpo, unhas e cabelos, tem que complementar com modelos exclusivos e lindíssimos, iguais a este que a Silvana está mostrando, né? E pode escolher também os acessórios, o perfume e olha essas bijuterias. Venham todas, pagamento no cartão parcelado e à vista com desconto. Visual Cabeleireiro. A fome tem solução. Vai lanchar no Casarão. Um salgado mais um refresco, só R$2. Isso é mais que uma delícia. Isso é Casarão Lanches. Para mim, pastelzinho assado de frango. Obrigada. Mas não é só isso não. Aqui no Casarão tem pão pizza, hambúrguer de forno, brioche e os salgados tradicionais que nós já vimos, né? Coxinha, quibe com catupiry e tudo muito quentinho, muito fresquinho, feitos pra nós. Refresco geladíssimo. Casarão Lanches. Gostoso e barato é aqui. AMS. Deu aquela amassadinha no seu carro? Sem problema, AMS. Tá achando seu carro meio caidinho, precisando de um brilho especial? AMS. Lanternagem. Agora presta bem atenção porque isso é muito importante, hein? Pintura com garantia da tonalidade original do seu veículo. Além de aplicação de cera, revitalização com produto importado, enfim, os melhores produtos e profissionais para cuidar do seu carro com qualidade, confiança e agilidade. E aqui não tem discriminação não. Seu carro pode ser novo, usado, importado ou nacional. A AMS é especializada em pequenos reparos e tem inclusive um trabalho que é pura arte, o martelinho de ouro, que remove todo o amassado, mantendo a pintura original do veículo. E o pagamento é facilitado. Venha fazer um orçamento. AMS. Muito bem, voltamos aqui para o último bloco, né, desse nosso programa de hoje, cheio de emoção, cheio de, né, coisas legais, muitas emoções e muitas informações para você que está começando aí a curtir o final de semana já desde ontem. Tem pessoas que começam no dia anterior, no né? dia anterior. Não é isso? E nós passamos aí pela coisa da virtualidade, do distanciamento, e o negócio ficou legal, e-mail chegando, telefone tocando, está de bom tamanho, é bem por aí. Ótimo. Agradecendo de novo a você que está aí nos acompanhando, e lembrando que você pode nos enviar sugestões, dicas, reclamações, claro, sem problema, né? Claro. O nome disso é democracia, não é Sim. bem por aí? tvaice@tvaice.com.br, né? E voltamos aqui falando do programa, que vem com uma nova temporada. Agora nós vamos expandir um pouquinho mais. A nova temporada começa no próximo dia 11 de maio. Está previsto para o dia 11 de maio, a gente começa com uma nova temporada do Prazer em Conhecer, né? E a gente está querendo aí abordar o tema da questão da hipnose, né? Então, de desmistificar um pouco essa questão. Porque há aquelas pessoas que não sabem realmente do que se trata a hipnose, né? E quais são as vertentes da hipnose, porque são várias vertentes da hipnose. Exato. Inclusive tem a hipnose clínica também, né? Que a gente trabalha, né?
que é uma vertente diferente dessas outras. Então você tem a hipnose de palco, que é uma hipnose mais destinada para shows, né? Apresentações. Então o cara vai lá, faz várias apresentações. Tem hipnose de rua, né? Tem hipnose de algumas igrejas também, entre aspas, né? Também, que se utilizam dessa ferramenta. Algumas pessoas mal intencionadas, vamos dizer assim, né? Não estou falando daquelas pessoas sérias, estou falando dessas outras. Isso aí né? Com má intenção. Não há uma generalização, né? Então eu vou explicar de uma forma bem sucinta, vamos dizer assim, né? Como se dá o processo de hipnose do início ao fim. Vou explicar toda a ferramenta, como ela é utilizada pelas pessoas que são utilizadas, né? E como ela funciona. Bacana. Né? E também tirar os mitos, né? Desmistificar. Como, por exemplo, essa questão de que... As pessoas têm medo, né? Mais medo. ou menos. Porque tem muito mito em torno. Por causa dos mitos, eu vou ser hipnotizado, como diria o Didi, né? Vou ser hipnotizado. E aí, depois da hipnose, pode ser que eu durma e não acorde mais. Não tem isso? E um dos mitos, né, como exemplo, só é hipnotizado quem quer ser hipnotizado. Né? Quem não quer ser hipnotizado não vai ser hipnotizado. Então esse é um mito também que a gente vai quebrar aí. Mas tem bastante coisa. Legal, e também agora, nessa nova temporada, a gente vai... o próximo tema, eu vou tratar sobre... fazer alguns temas sobre mitologia. Então eu já conversei com a Cristina Lima, né? A gente vai desenvolver outros temas também. E esse é mitologia, um deles. Então são várias sequências, né? E teremos sorteio de livro também, né? Então, quando tiver no tema da mitologia, a gente vai sortear o livro, por exemplo, do trabalho do Junito Brandão, né, que é a mitologia grega do Junito Brandão. Excelente. São 3 volumes, a gente vai sortear o volume 1. Então, quem estiver assistindo o programa, na ocasião a Cristina vai falar, vai deixar o e-mail, né? E tal, para as pessoas enviando o e-mail vão participar. Quer saber, o pessoal quer saber qual o horário do programa, prazer em conhecer, 11h45, de segunda a sexta, não é? Segunda a sexta. 11h45, depois tem uma nova, tem uma reprise às 14h30, não é isso? Isso. E a outra reprise às 19h45. Quer dizer, você tem aí 3 oportunidades de conferir. Vale a pena, com certeza, e vão tirar suas dúvidas, muitas delas. E as dúvidas que tiverem podem enviar um e-mail com dúvidas, que o Adriano, junto com a Cristina Lima, Adriano Mendes, Cristina Lima, prazer em conhecer, vão avaliar o assunto e passar uma ideia para a pessoa, não é isso? Isso, a gente passa no próximo programa, a gente vai trocando ideia. Exato. Né? Falar em filme comportamental, está passando o filme, não sei se ainda está em cartaz, Kingsman, Agente Secreto. Você ouviu falar alguma coisa? Não ouvi não. E tem muita essa coisa emotiva. Tem muita essa coisa emotiva. Apesar de que a tecnologia impera no filme. E é muito interessante porque parece que o filme se passa numa outra época, sabe? Sim. E, assim, 1960, 60 e poucos, 50 e poucos, né? Que falavam muito, tinha muita coisa dos agentes secretos, né? E aí, mas tem um lado todo emocional, apesar da tecnologia. Muito interessante isso. Muito interessante, São filmes que realmente chamam-nos bastante atenção. Quer dizer, vale a pena. Bom, o legal do prazer em conhecer é que vem uma nova temporada, então vocês fiquem ligados. Né? Foi até interessante a gente falar, porque algumas pessoas estão cobrando, assim, na rua, né? Pessoas que me conhecem, outras que não me conhecem, mas só conhecem também, assim, do programa, né? E eu falei, não, mas vocês fiquem calmos que a gente está vindo aí com uma nova temporada, vai ser bacana, a gente está preparando uma coisa com muito carinho, com certeza. Exato, que legal. Pois então, nós todos os dias temos aqui um e-mail enviado por uma telespectadora, um telespectador, e nos conta uma história, né? Essa história não é para que a gente dê um aconselhamento, não é isso. A gente vai palpitar, dar uma ideia para que a pessoa que está nos ouvindo, que enviou, e outras tantas que se encaixam.
Porque, assim, ninguém é igual a ninguém, né? Cada um é único. Mas é muito semelhante o comportamento. E existem coisas afins, né? Os comportamentos se repetem, as épocas mudam, os comportamentos continuam se repetindo, né? Sim. A gente tira aí pelas situações do nosso país, por exemplo, né? Verdade. Desde sempre, desde 1500. Bom, a história começa da seguinte forma. Vamos até começar um pouquinho mais cedo, porque a história é bem longa. Tenho 26 anos e nunca tinha sentido o que estou sentindo agora. A pessoa começa falando. Me apaixonei de uma maneira que nunca antes tinha acontecido. E é um rapaz. E aí ele diz, ela disse logo que nos conhecemos, que também estava apaixonada por mim. O amor é lindo, né? Bom, aí ele coloca aqui, nós estudamos em universidades diferentes, trabalhamos em empresas diferentes, então temos pouco tempo para ficar juntos. E às vezes, o tempo que sobra, ela acaba se envolvendo em outras coisas e eu vou ficando de ladinho. Olha isso. Bom, o que eu quero dizer, na verdade, é que ela me parece muito individualista. Eu divido toda a minha vida com ela, mas ela não faz a mesma coisa comigo. Falta também um pouco mais de envolvimento físico, tipo assim, o que falávamos até, né? Tipo carinho, a presença, os cuidados, a demonstração do sentimento em si, né? A sensação que eu tenho é de um relacionamento virtual, como se tudo fosse só mesmo uma fantasia. Falo isso porque, por exemplo, pelas redes sociais, o nosso relacionamento é muito bom, é perfeito. Estou colocando toda essa situação aqui porque percebo cada vez mais que as pessoas estão se distanciando umas das outras, usando meios frios de comunicação e mesmo tirando o virtual da coisa. Bom, me parece que o mundo está meio egoísta, as pessoas, no geral, estão muito individualistas, não estão nem aí para nada. Nossa, ele está sofrendo, né? Vamos ver. E aí ele põe, eu me sinto meio fora deste contexto. Estou, de fato, desesperado com tudo isso. Preciso de calor humano, de vida pulsando. Para mim, nada disso é um relacionamento. E aí eu pergunto, o que está acontecendo comigo, por exemplo? Comigo, com as pessoas. De fato, o que está havendo no mundo que está se comportando, demonstra este tipo de comportamento. E aí, Adriano? Nossa, hein? E nós falávamos a respeito de algo semelhante, né? Porque falávamos aqui da coisa virtual, das redes sociais, né? Isso. Veio bem a calhar com aquilo que nós falamos no início, né? Veio, só que no início a gente estava falando de uma forma generalizada. Exato, Ou nada seja, específico. Nada específico. Isso aí é um caso específico. Específico. Né? Onde há um desencontro aí. Né? Agora, aí tem algumas coisas que a gente pode sinalizar. Né? Primeiro momento, né? Ninguém dá o que não tem, ou o que não recebeu. Então, se eu espero de alguém me dar algo que ela não recebeu, eu tô frito. Né? E tem o outro lado. Porque às o vezes outro lado ou eu estou muito carente, né? E também projetei isso na outra pessoa, são conteúdos meus, né? Querências, né? Eu gosto muito de falar disso. Querências, querências minhas e que eu identifiquei alguém, elegi alguém, né, para me dar o que me falta. Ai, quebra o galho, preencha aí, por favor. Para me completar. Mas eu perguntei a essa pessoa se ela tem para me dar. Eu fui lá fazer um estudo clínico da situação. Será que ela tem? Exatamente, né? Eu pesquisei, por um acaso. Entende? Na questão do relacionamento virtual, que ele
me parece que disse que pelo virtual funciona. Pelo virtual funcionava mais. Funcionava mais. Quando ele coloca aí, por exemplo, o que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com as pessoas? Isso. É assim, ele me corrija se eu estiver errada, sem julgamento, obviamente, mas parece um comportamento assim, semelhante àquela assim, eu sou um bichinho que eu estou me sentindo meio sem nada e eu não consigo passar para os outros aquilo que realmente eu preciso. O que eu faço? Eu estou acuado? Seria mais ou menos isso? Eu vejo mais pelo âmbito da projeção mesmo, né? Coisas que eu quero que sejam fortes em mim, que sejam patentes em mim, que sejam reconhecidas em mim, mas que no fundo, não estou dizendo que é o caso dessa pessoa. Sim, sim. Tá? É um geral isso, né? Mas que no fundo, como eu não tenho, eu vejo muito esse defeito no outro, né? Porque aí seria colocado como um defeito, né? Exato. A pessoa, eu gostaria que fosse assim, que fosse frito, que fosse cozido. Eu vou carimbando, né? Carimbando. Mas será que isso não é meu? Né? Isso é um modelo, né? Agora, na questão... Estou fazendo outro espelho? Por quê? Porque a gente está falando de uma relação, não uma relação que você conheceu uma pessoa hoje pela internet, né? E aí você está conversando com ela, está batendo um papo, você não sabe como ela sente as coisas, ela não sabe como você sente, vocês têm uma relação superficial. Isso é uma coisa, que a gente estava falando até, que é uma coisa mais ampliada, né? Mais global e tal. Mas uma relação amorosa, onde duas pessoas já têm um laço, né? Já têm um afeto, né? Já se conheceram, né? Ou estão buscando pelo menos isso, se conhecer, né? Quer dizer, é diferente dessa questão de o amigo da internet. Não é um amigo da internet. Entendeu? Há uma cumplicidade entre os dois. Exato. Né? E esse problema, então, ele tem que ser colocado, ele tem que ser filtrado, nesse caso, que é o que a gente está falando agora, né? Exato. Então, é preciso que essa pessoa procure dentro dela mesma, né, o que está acontecendo com ela, de fato. O que está acontecendo com o mundo não é que a gente não tenha nada, eu não tenho nada a ver com os outros, que se dane os outros, não é bem por aí. É o que está acontecendo com o mundo, pelo menos assim, respondendo a um dos questionamentos dele. É a falta de interesse, inclusive sua, minha, sua, pelo outro. Não, e de reconhecer e de nomear os afetos. Exatamente. Né? Quando algo me afeta, né, essa coisa é comigo. Né? Se eu começo a observar, falha ali, falha lá, eu não tenho nada. Sou perfeito? É estranho isso, né? É muito. Esse discurso é estranho. Então eu tenho que procurar o porquê que essa coisa está me afetando tanto. Exato. Entende? Exato. E se eu amo de fato a outra pessoa, né? Então, já que ela não está derramando esses conteúdos dela, então eu vou ajudá-la. Eu vou ajudá-la nesse processo. De deixar sair esse conteúdo. Existe um momento, por exemplo, ele aqui ele não fala, por exemplo, se ele às vezes é uma pessoa agressiva. Se é uma pessoa agressiva, essa pessoa tem um momento que explode dentro das 24 horas, dorme 8, né? Restam 14, né? Não, 12, não é isso? E 14. E aí o que acontece? Ele para e fala assim, eu estou agoniado, tem alguma coisa, para ele mesmo, tem alguma coisa me incomodando muito, eu não estou aceitando isso, você é a bola da vez, espera aí que eu vou explodir com você. E é a pessoa que está do lado dele. Essa pessoa, muitas das vezes, oferece ajuda, né? Nós assistimos a esses casos por aí, né? No noticiário, por exemplo, quando contam a verdade do que está acontecendo, e aí aquela pessoa não aceita o tipo de ajuda que é oferecido. É porque, por exemplo, não é esta ajuda a que o outro quer dar, ou simplesmente aquela pessoa que estoura, que agride com palavras e tudo mais, se comunica muito bem pelo mundo virtual, como ele aqui citou, né? Mas quando se estiver muito ansioso, estiver com alguma situação, se estoura, briga, a culpa seria do outro, por exemplo?
Olha, eu não sei te dizer porque ele não colocou isso é uma suposição, É né? uma suposição, porque a gente não sabe aqui, ele não deixa claro o comportamento dele também diante desta pessoa. Ele só põe o que Não, você falou, né? Exatamente. É o defeito, 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 defeito. E ele? É. Será que ele é uma pessoa amorosa? E mesmo, eu vou até pegar mais fundo assim, né? Aham. Será que é carinhosa também? Não é? Por que essa coisa está pegando tanto no outro? Não é? Por que isso está incomodando tanto em mim, né? Será que é algo que está faltando em mim também? Em mim, né? Então, Eu quando pego e falo, meu querido, aí eu vou falar para você, com todo respeito humano, por favor, pensa, meu filho, porque se você não pensar, alguém vai pensar por você, né? Claro. É o caso da alienação. Isso, e tentar resolver isso da melhor maneira possível no diálogo, não na cobrança. Não. Porque a cobrança, né, a outra pessoa começa a se afastar, começa a ficar chateada. Exato. Né? Por quê? Porque ela é como é. E aí, né? é aquilo que eu falei a você, a gente não sabe como é que ele trata esta namorada. A gente não sabe qual que é o comportamento, porque ele aqui só fala dela, do distanciamento do outro, do defeito do outro. Ele não, em momento algum ele se tira a roupa interna para contar, para dividir conosco aqui, por exemplo. Então, seria de bom tom, antes de tudo e qualquer coisa, você parasse para pensar e rever os seus conceitos internos, os seus valores humanos, talvez. Eu acho que uma boa forma, sim, é o diálogo. Tá? Primeiro com ele mesmo. É o melhor caminho. Primeiro com ele mesmo, primeiramente, né? Por que eu estou sentindo esses afetos? E depois com a parceira, né? Exato. É um caminho bastante importante. É interessante. E necessário. Sim. Né? Bom, o tempo aqui é impressionante. Vai embora. Mas está tão bom, né? Que passa rápido, né? Pois é. Doeu. Deu aquela emoção. Olha só, gente. Chegando ao final, mais um todo dia, mais uma semana se partiu, né? Parte-se aqui na sexta para chegar o sábado. E logo depois vem o domingo, mas segunda-feira, né, se Papai do Céu permitir, o povo do universo, nos encontraremos, nos reencontraremos para mais um todo dia. Muito obrigada, Adriano. Foi um prazer em conhecer. O prazer foi todo meu, com certeza. Gostei, E me chame mais vezes. Legal. Nós estamos fazendo aqui uma propaganda do programa, rapaz. Gostamos. Vou lá no seu programa para fazer. Todo dia. Como vai? Todo dia? Seja bem-vinda. Todo dia? Todo dia. Muito agradecida por você estar aqui conosco nessa sexta-feira, fechando aí a semana bacana, de inúmeras vitórias para todos nós. Amém. Vitórias de mais um dia de vida, né? Produção, construção, porque a vida é boa. Basta que olhemos com estes olhos. Todo dia. Todo dia. Agora ficou legal, Muito obrigado mesmo. Volte sempre, né, que possível. Sempre que puder, com certeza. Tá ok? E venha nos enaltecer com seus conhecimentos da alma. Vamos trocar. Imagina, eu tô doida para aprender esse negócio aí. Ótimo final de semana para você. Ótimo final de semana para você que está aí em casa. Muito agradecida de novo, porque agradecer nunca é demais. Aproveite este dia, aproveite este momento. Beije quem está do seu lado. Só está o cachorro? Beije o cachorro. A próxima pessoa que chegar perto de você, agradeça por você ter esta pessoa próxima a você. Você pode tirar o melhor dela, mas antes lembre que você tem muita coisa boa para dar para esta pessoa. Tenha certeza disso. Aquele abraço, beijos no seu coração e estamos aí, já. Vamos ali, voltamos já é segunda-feira, todo dia para você. Aqui, tvaice@tvaice.com.br. Escreve e a gente sapeca no ar. Aquele abraço, hein?